Vamos lá então, Memphis. Ontem ele brilhou mais uma vez lá com a seleção holandesa, hein, André Hernan? E aí, como é que tá essa história? No Corinthians tem gente que não tá, assim, satisfeita ou tá satisfeita com o Memphis? Assim, é muito... Vem muita coisa da arquibancada, vem muita coisa da rede social, de torcida, de gente que acha que o Memphis não joga no Corinthians ou não tem jogado no Corinthians, o que ele tem batido recorde, quebrado recordes na seleção holandesa. Nesse último jogo da data FIFA, ele comeu a bola, jogou demais. O Memphis, ele deu show. E no Corinthians, ele ainda estava num processo de recuperação. Ah, mas será que o Corinthians, ele usou o Corinthians para se recuperar e jogar na Holanda? Papo. Assim, é questão de ocasião. Porque, assim, o final da recuperação dele foi exatamente... calhou com a data FIFA. Na então, semana assim, que antecedeu a data FIFA. Ele não ficou se poupando. O Memphis é o tipo de cara que treina 200%. É um cara que treina sempre assim, a vera. É um cara que não se esconde. Então, assim, no dia a dia do Corinthians, quem acompanha o Memphis, quem tá ali com ele no dia a dia, não é um cara de se esconder. Então, assim, calhou de ser o final da recuperação dele com o início da data FIFA, os jogos da Holanda. E é óbvio que ele tem uma satisfação em jogar, em voltar à seleção holandesa. A gente está na porta de uma Copa do Mundo e o Memphis é hoje a figura principal da seleção holandesa. Então, dentro do Corinthians, essa visão, ela é diferente dessa visão crítica que às vezes acontece. As pessoas que estão no dia a dia, e aí eu estou falando de gestão, de direção, entendem que, assim, se o Memphis jogar o que ele joga na Holanda, e estiver bem, e estiver feliz, é bom para o Corinthians. Claro. Então, assim, não tem essa dúvida. Não existe essa situação de tipo, o Memphis aqui não joga, aqui fica no DM, lá na Holanda arrebenta. Não tem esse olhar, e aí eu tô trazendo a informação de dentro do Corinthians, da gestão do dia a dia, lá do CT, do departamento de futebol. Né? E quem lidera é o Fabinho Soldado. E o futuro do Memphis, por exemplo, que termina o contrato no ano que vem, meio do ano que vem. O Corinthians tem total interesse, é importante essa informação, o Corinthians tem total interesse em renovar com o Memphis. O Corinthians quer renovar o contrato? O Corinthians... Com esses valores todos, André? A questão é sentar e ver que tipo de renovação se faz. Tá. Ninguém... Só que assim, aí quando, nessa conversa eu questionei, será que alguém chega, senta e refaz um contrato por menos? Sim. Dentro do Corinthians ninguém acredita. Então seria nesses moldes do que o Memphis recebe hoje. Então assim, vai acontecer essa conversa. Por quê? No final do ano, vai ter 6 meses de contrato. Se o Corinthians tiver, por exemplo, bater campeão da Copa do Brasil e estiver na Libertadores no ano que vem, como é que você vai deixar esse cara embora no meio da Libertadores? E até mesmo para o próprio Memphis, né? Claro. Então, assim, vai ter um ano de Copa, vai ter um ciclo de Copa. Será que ele vai ficar sem clube e aí, depois da Copa do Mundo, ele não vai jogar? Vai ficar sem clube? Vai estar livre no mercado. Vai estar livre no mercado? O Corinthians também quer ouvir o que o Memphis pensa para o futuro dele. Qual é o desejo do Memphis? E o Corinthians sabe que ele está muito feliz. Assim, ele está satisfeito com o que ele vive hoje no Corinthians. Tem a nossa enquete também para vocês votarem, tá? Memphis no Corinthians, então é bom pro Timão ou é o novo Rames? Então, André Hernan, olha lá, já tem o pessoal votando, tá? Bruno Andrade, o André Hernan traz a informação, duas, né, que são importantes. Primeiro, essa coisa de, é o novo Rames, é o novo Valdívia, isso pra direção do clube não existe, porque enxerga, não é isso, Hernan? O quanto o jogador é comprometido nos treinos. E a informação que é importante também, que o Corinthians estuda, sim, renovar o contrato que termina na metade do ano que vem. Mas esses valores aí assustam ou não assustam, hein, Bruno Andrade? Assusta, e vou trazer aqui um ponto importante, até porque depois a gente linka em outros assuntos do Corinthians durante a nossa live, durante o nosso programa, e reforçando aquilo que disse o Hernan mais cedo, sim, o Corinthians quer muito a renovação do Depay, do Memphis Depay. O Memphis Depay, feliz no futebol brasileiro, feliz em São Paulo e feliz no Corinthians, abre os olhos para uma eventual renovação, mas não fecha os olhos para uma eventual proposta para retornar ao futebol europeu. Então as duas verdades andam de mãos dadas, vai depender muito daquilo que o Corinthians vai colocar em cima da mesa pro Depay, pro Memphis Depay. E a informação extra aqui, como eu disse, linka depois com os próximos assuntos, é que os valores que envolvem o contrato do Memphis Depay, eu não diria tanto as regalias, mas os valores que envolvem o contrato do Depay com o Corinthians, indiretamente ou diretamente incomodam não os outros jogadores, mas agentes, intermediários, empresários de outros jogadores, clubes com quem o Corinthians tem dívidas em aberto, e por isso eu falei de linkar com o próximo assunto. Então a informação extra é aqui, obviamente que todos querem e buscam a renovação, mas os números que envolvem o contrato do Depay mexem muito com os outros intermediários e outros agentes na tentativa de o Corinthians renovar o contrato de outros jogadores, ou quando o Corinthians vai ao mercado para buscar alguém agora em janeiro, eles olham para os números do Memphis e pensam, pera lá, se o Memphis ganha tudo isso, se o Corinthians se coloca à disposição para pagar isso, então eu também quero um pouco mais, o meu jogador também quer um pouco mais, eu preciso receber o dinheiro que eu tenho pendente com o Corinthians o quanto antes. Então aqui dá para olhar os dois lados da moeda, a parte boa, que os dois querem, ou que todos os lados querem, e a parte ruim é que isso respinga em outras negociações, ou em aberto, ou que estão em atraso envolvendo o Corinthians. Ô, Bruno, a gente já vai passar no ESPN.com.br, que tem notícia importante envolvendo outro jogador do meio de campo do Corinthians. Mas só uma questão, Hernan, porque tem algumas perguntas aqui. Existe algum ciúme no elenco?
na questão de valor do salário que ele... Porque às vezes isso tem no futebol, não tem? Tem, esse cara ganha mais, menos. Teve aquela questão da camisa lá atrás também com o Garro, mas acho que já foi superado, né? Aquilo ali é um assunto já resolvido, já superado. A relação com o elenco é boa, então. É boa. A relação do Memphis com o elenco entende o Memphis. Sabe que, assim, muitas vezes ele é um cara que ele exige muito, assim, no dia a dia, exige muito de staff, exige muito de departamento médico, exige muito de fisioterapia. Ele é um cara que ele é profissional ao extremo. Então, assim, quando o Memphis cobra, quando o Memphis se coloca numa situação em que ele exige algo dentro do Corinthians, os outros jogadores não veem isso como, esse cara aqui é uma perna, esse cara aqui é uma marra. Não, eles veem um cara que quer vencer junto. E ele tem muito papo reto com os jogadores. Isso é legal. E ele tem cada vez mais se comunicado em português com os jogadores. Ah, é? Antes era aquela coisa, o Ramalho vai lá e fala inglês com ele. Antes tinha o Diego, né, que era o preparador físico antigo do Corinthians, que falava muito e traduzia e fazia aquela coisa até no vestiário, quando o Memphis pedia a palavra. Agora o Memphis está conseguindo se comunicar mais em português com o restante do elenco. Então, assim, com o Yuri, com o Mateuzinho, com o Hugo Souza, com os jogadores mais antigos, a relação é muito boa. A questão salarial, obviamente, como trouxe o Bruno, incomoda agentes que querem renovar o contrato, que querem, de repente, trazer um jogador com um valor acima. Isso é muito de mercado. Agora, essa questão do Corinthians de renovar o contrato vai depender também, Bruno e amigos, da questão esportiva. Então, por exemplo, se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, vai sentar com o Memphis e naturalmente isso vai acontecer. Se o Corinthians, de repente, não for para uma Libertadores o ano que vem e for desclassificado na Copa do Brasil para o Cruzeiro, aí a situação fica um pouco mais difícil de você chegar no final do ano, sentar com o cara e tentar renovar. Aí eu entendo que o caminho vai ser esperar até o fim do contrato e ver o que vai acontecer. Então, assim, o caminho esportivo do Corinthians em campo nesse ano vai meio que determinar como é que vai ser essa conversa no final do ano. Eu vou ler algumas mensagens aqui, ó. O Elton mandou a enquete, é maldosa porque os números dele no Corinthians, esse que chegou, são muito bons. E é verdade. Não dá pra comparar com o que o Rames fez ou com o que o Rames não fez no São Paulo. Não dá pra comparar. E outra, não dá pra dizer que ele é chinelinho tipo Valdívia. Porque ele não é um cara que se esconde. É verdade. Ele salvou o Corinthians, ele foi muito importante para salvar o Corinthians da queda no ano passado. Ele ganhou o Campeonato Paulista e ele ajuda o time também a avançar na Copa do Brasil. Então acho que não dá para comparar com essas outras mensagens. E assim, o grosso do torcedor do Corinthians gosta do Memphis e quer o Memphis no time. Por exemplo, tô lendo aqui no chat aqui, tô olhando aqui, tem muita gente falando, renova, vale a pena, renova, tem que renovar. Mesmo sendo um valor alto, porque, assim, não adianta. Ele chegou com status de estrela. Claro. Ele chegou com status... tinha acabado de ganhar uma na Europa com a seleção holandesa. Camisa 10 da seleção holandesa. Então, assim, não tem como. É um jogador que é caro, mas aí você tem que analisar o custo-benefício. E se você olhar os números do Memphis no Corinthians e o que ele já deu ao Corinthians, o retorno que ele já deu ao Corinthians, cara, o saldo é positivo. O Maxwell mandou aqui, ninguém perguntou isso no site. Perguntou sim, é só subir um pouquinho, tem aí a pergunta da Manu Cobos. Tá, Maxwell. O Júnior tá perguntando também aqui sobre... no ESPN.com.br. Vamos lá, Bruno Andrade, porque tem a notícia envolvendo o Maicon. Já tá ali na nossa redação. Ó, o pessoal da redação. Tá chegando também, Hernan. O Douglas já tá lá, ó. Tá vendo aquela casinha vermelha lá no fundo? Daqui a pouco a gente vai mostrar que é a casinha... Da onde vem a notícia aí do site. O Shakhtar Donetsk não está disposto dessa vez a facilitar a negociação com o Corinthians por Maicon, cujo contrato de empréstimo termina então agora, em dezembro de 2025. O Bruno Andrade, você apurou essas informações então? Daqui a pouco o Bruno Andrade volta então, porque acho que a gente teve um problema ali na conexão, mas tá lá, né? Olha lá. Segundo apurou a ESPN, o Clube Alvinegro deve 1 milhão de euros. 500 mil pelo empréstimo de 2023 e mais 500 pelo atual empréstimo. O Corinthians tem essa dívida com o Shakhtar, e é uma dívida assim que você coloca essa dívida e você ainda tinha uma incerteza em relação ao que o Maicon estava entregando em campo, porque ele se machucou. Sim. Então assim, a relação Corinthians e a relação Corinthians-Maicon é uma relação sempre muito boa, porque o Maicon é um cara que é cria de lá, né? Conquistou o que conquistou. E outra, agora o Dorival recuperou o Maicon, hein? Então. Não é? Isso é legal de falar. O Corinthians quer a permanência do Maicon, muito em função daquilo que o Dorival tem dado de oportunidade e o que ele tem aproveitado essas oportunidades. Numa conversa que eu tive recentemente com uma pessoa do Corinthians, uma fonte lá do Corinthians, muito grande, muito boa, eu questionei. Thales Magno, Romero e Maicon, o Corinthians vai renovar com quais desses jogadores? Sei. Eu perguntei. Thales, Romero e Maicon. E Maicon, que são os contratos que acabam no final do ano. E essa fonte, mas assim, não titubeou. Falou assim, ó, hoje, o Maicon é o único que tem aproveitado as chances. E é verdade. Então, se o ano acabasse agora, se a gente tivesse no final da temporada agora, tipo assim, acabou as férias amanhã. Sim. O Maicon seria o único que ficaria desses três. Hoje. Pode ser que Thales Magno faça o gol do título da Copa do Brasil. Aí muda um pouco de figura. Claro. O Romero faça o gol que levou o time para a final da Copa do Brasil. Muda de figura. Dá uma arrancada no Brasileiro e vai para Libertadores. Exato. Hoje, o Corinthians quer renovar com o Maicon, ou quer a permanência do Maicon,
por aquilo que ele está entregando e aquilo que o Dorival está dando de oportunidade e ele está aproveitando. Tá, ele me lembrou, eu acho que a posição até é claro um pouco diferente, mas como o Dorival conseguiu recuperar o Alisson no São Paulo. Sim, é mais ou menos essa mesma história. É mais ou menos por aí, não é? E o Michael não só tem sido um jogador importante, como ele tem jogado como capitão às vezes. Quando deu aquela treta do Yuri Alberto, do pênalti, da cavadinha, Sei. O Dorival decidiu que ele não bateria pênalti na volta dele. Ele vai voltar a bater pênalti, isso é natural. O Yuri Alberto é um bom cobrador de pênalti e vai acontecer. Na hora, o Dorival falou, o capitão vai ser o Maicon e se tiver pênalti vai ser o Maicon. E aí o que aconteceu? Pênalti pro Corinthians, Maicon bateu. Maicon bateu. Então ele tá com moral. Tá, mas beleza, o Corinthians então avalia sim o jogador. Mas a informação que tá lá no nosso site é preocupante porque o Shakhtar... Quer dinheiro, claro. E o Corinthians tem essa grana? Não tem. Ah, mas aí também Vai ter que fazer um acordo. Então, tudo isso, assim, o planejamento do Corinthians está sendo tocado pelo Fabinho Soldado e conversado com o presidente, com o vice-presidente, com o Armando Mendonça, com o Osmar Stabile. Mas a questão pega porque o Corinthians precisa, o departamento de futebol precisa dessa verba, precisa dessa grana. E que hoje é uma incógnita. Hoje é incerto tudo. Mesmo porque até o transfer ban ainda não foi resolvido, né? Sim, ainda tem essa questão e essa é preocupante, porque aí você vai colando um transfer ban atrás do outro. E nesse caso do Maicon, o transfer ban não atrapalha, porque é renovação de contrato. Ah, é uma renovação. É uma renovação de contrato. O André, o Heriberto mandou uma boa pergunta aqui. A gente falou do Thales, do Maicon e do Romero. Ele tá perguntando do Anrileri. Tá tendo conversa, nesse momento, de renovação de contrato com o Anrileri. A ideia é que ele permaneça no Corinthians, porque o Dorival vê nele um potencial de um jogador que pode ser terceiro zagueiro. Na linha de 3 zagueiros ali. O Anrileri. Tá. E ele é um cara que também ele é lateral esquerdo, é um jogador que tem muita potência física, tem essa capacidade de ser o terceiro homem de zaga e chega à frente. Porque o que ele está fazendo com o Bidu é mais ou menos o que ele fez com o Caio Paulista no São Paulo. Quando o Caio Paulista talvez tenha vivido o seu melhor momento de carreira, foi com o Dorival no São Paulo e ele jogava na segunda linha. Foi. Porque jogava o Wellington e Caio Paulista. Foi até na conquista da Copa do Brasil também, no título da Copa do Brasil. Então ele está fazendo uma linha do lado esquerdo com o Andileri e com o Bidu como ponta. Porque ele não tem esses jogadores porque o Corinthians não conseguiu a liberação do transfer ban para poder contratar. Tinha jogador já negociado, ou estava negociando, que jogaria de ponta. Então você vê a capacidade do treinador. E aí o Andileri respondeu e agora o Corinthians quer a permanência dele. O pessoal tá falando muito dos jovens, né? André e também do Bahia, são 2 jogadores, é isso? Mas o Corinthians renovou com os 2, né? Renovou com os 2, são dois da base. Como o Guinegão, que já faz sucesso por lá também. Tá aí, né, rapaziada? André Hernan trouxe informações do Corinthians envolvendo o Memphis Depay, envolvendo o Mike, envolvendo o Guinegão e muitas informações para você ficar por dentro de todas as informações do Coringão. Combinado? A gente fica por aqui naquele pique, naquele ritmo. Um grande abraço no seu coração, me segue na mais. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos, fui.